Bom dia, pessoal. Terça-feira, 7 horas da manhã, hoje é dia 20 de janeiro de 2026. Nós estamos aqui para começar a contar para vocês a história do dia de ontem e a perspectiva para o dia de hoje. Tudo bem, não é uma grande meta, mas pelo menos a gente está informando como é que está o mundo neste momento. O Desperta faz um fotograma da manhã para que você, ao longo do dia, possa ter uma ideia do filme que vai se passar. E muitas vezes é um filme que se parece mesmo com uma obra de ficção. Se a gente tomar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, a partir do que anima o presidente Donald Trump, a gente vai chegar à conclusão de que não pode ser sério. O roteirista do Planeta está louco da cabeça. Aliás, olha, ontem ficou muito claro com todas as cores, né, o tamanho do fosso que existe entre a razão e a razão que move o presidente dos Estados Unidos, que é uma razão completamente mesquinha. Né? Ele está relacionando agora a sua vontade de invadir um pedaço da Europa, chamado Groenlândia, um pedaço que fica até perto dos Estados Unidos, mas pertence, né, à organização política da Comunidade Europeia. Então, o Trump agora está dizendo que não precisa mais se preocupar com paz nenhuma, já que não lhe deram o Prêmio Nobel da Paz. Isso é uma ameaça implícita, né, de tomada na marra de um território que ele considera ser muito importante para a segurança dos Estados Unidos e de todo o hemisfério norte. Acontece que, ao fazer isso, Trump está sepultando uma aliança militar que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, vem garantindo alguma paz ao mundo, né? E a sua proposta de criação de um comitê ou de um conselho de paz com poderes irrestritos para rivalizar com a ONU já começa a fazer estragos aonde? Na nova geopolítica trumpiana. A França, por exemplo, recusou o convite, ou disse que vai recusar, porque ainda não houve uma recusa formal, e lá vem Donald Trump com toda a sua estupidez, dizendo que vai taxar em 200% o vinho e o champanhe francês. É assim que o mundo é tocado, com esse sujeito cuja instabilidade emocional é absolutamente notória e notável, né? E o mundo nas mãos de um psicopata degenerado que tem lá ao alcance das mãos aquele botãozinho vermelho das guerras nucleares. E aí fica sempre a pergunta, do que esse cara realmente é capaz? O que ele realmente quer? Porque as semelhanças com o roteiro cumprido por Adolf Hitler antes da Segunda Guerra Mundial é essa exatamente a estratégia que parece estar sendo implantada lá nos Estados Unidos em nome dos mesmos preconceitos. E aqui eu não estou falando de antissemitismo, talvez de anti-america-latinismo, né? Porque os latino-americanos são deplorados por Trump, que criou lá a sua Gestapo com o ICE, com a polícia de imigração, e as cenas de violência continuam assolando o país de norte a sul, gerando reações, inclusive, dentro dos Estados Unidos, né? Então, esse é um dos destaques de hoje, né? Mas nós vamos muito além. Está pegando fogo ainda o assunto do Banco Master. Os bancos de denominações religiosas, por exemplo, o Banco da Igreja da Lagoinha, começa a entrar no circuito do debate político institucional, né? E, enquanto isso, avança no Congresso um pedido de CPI, que já conseguiu o número de assinaturas necessário, para investigar o escândalo do Banco Master, né? O escândalo do Banco Master. A quem é que pertence no plano político tudo isso que aconteceu? Porque me parece que há, hoje em dia, uma espécie de consenso aqui em torno de uma instituição que até bem pouco tempo atrás era demonizada por quase todo mundo. Eu estou falando do Banco Central, né? O guardião da moeda, o guardião dos juros e agora o guardião também da liquidez do sistema bancário. Tudo isso no Desperta de hoje, e você vai ver um programa focado mesmo nessas questões do direito internacional e das ameaças expansionistas de Trump e também no Banco Master e as suas consequências aqui no Brasil, que não são poucas. Mas antes de começar, eu vou falar como todo dia eu faço, vou dar bom dia para o meu amigo Alex Amorim, que hoje está triste, olha a cara dele, está chorando. Mais uma vez o Palmeiras se ferrou. Agora na Copinha, né, Alex? Conta para nós o que houve com o Palmeirão. Isso mesmo, bom dia a todos, bom dia audiência, bom dia Panuso. Então, Panuso, ontem foi um dia triste para nós torcedores do Palmeiras. Ali na Copinha, o Palmeiras foi eliminado pelo Ibrachina FC. Foi eliminado ali nos pênaltis, perdeu ali com um gol que o Eduardo Conceição poderia ter feito e matado, perdeu. E após o jogador do Ibrachina fez o gol e perdeu, o jogador do Palmeiras está eliminado da Copinha, Panuso. Alex, o que é Ibrachina? Eu nunca ouvi falar disso. É um time? Que time é esse?
que Então, derrotou o Palmeiras. Sim. O pessoal do São Paulo tá achando uma delícia, né? Porque o São Sim. Paulo passa e o Palmeiras fica na copinha. Mas conta pra mim, que time é esse? Ibrachina, nunca ouvi falar nesse time. Desculpa aqui, Sim. desculpem os Ibranash, como é que chama o torcedor disso? Ibra chinês. Ibra chineses? Sim. Me desculpem, mas eu nunca ouvi falar sobre esse time. Que diabo de time é esse? Então, Panuso, lembrando que na Copinha ele já eliminou o Atlético Mineiro, então ele está sendo algoz ali dos clubes grandes aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Panuso, nada mais é que o Ibrachina FC é um time formador e o intuito dele é trazer os jogadores para vender para grandes clubes, então é um clube meio que para fazer a base no futebol. Mas ele também serve como a integração Brasil e China sobre o égide do Instituto Sociocultural Brasil-China e Ibrachina. Ele foca no desenvolvimento de jogadores para as categorias de base, oferecendo uma estrutura moderna e visando revelar talentos para outros grandes clubes, como vender para o Palmeiras, no São Paulo da vida. Então é um clube formador que fica localizado ali no bairro da Moca, aqui em São Paulo, Panunzio. O bairro dos italianos é um time de chineses, é isso? Legal. Isso. Né? A gente está vendo despontar aí de alguns clubes, eu não estou falando nem no contexto da Copinha, não, no contexto do futebol brasileiro, os grandes clubes, né, que estão padecendo pela falta de um bom futebol, salvo raras e honrosas exceções, entre elas aí o seu Palmeiras. Sim. Mas enfim, esses times estão tomando uma naba, na verdade, de times pequenininhos que vêm lá do interior. E aí surge sempre aquela esperança tardia de que o Uberlândia Esporte Clube também apareça nesse momento aí, né? Porque, olha, aqui no interior de São Paulo já temos um Mirassol, hein? Sim. É uma cidade que tem 1/10 da população de Uberlândia, por exemplo, tem um time 10 vezes melhor do que o Palmeiras do Alex. Toda vez que aparece o nome desse time aqui, eu fico me perguntando como pode, né? Porque o futebol é uma empreitada empresarial. E olha, a população inteira da cidade desse time, né, cabe dentro de um estádio de futebol, né, Alex? Isso mesmo, lembrando que o Mirassol tem uma gestão muito boa ali, a mesma coisa desse do Ibrachina, que é sob custódia ali de alguns empresários e fazer essa ponte para os talentos para grandes clubes. Então é algo fenomenal que está acontecendo ali na base, ali por esse clube, que chegou na semifinal. E para não falando de São Paulo, a gente vai linkar também, porque o São Paulo ganhou do Botafogo 3-1 nas outras quartas de finais e vai enfrentar o Ibrachina. A gente poderia ter um clássico paulista, mas com o Palmeiras eliminado, teremos São Paulo e Ibrachina no lado da chave ali da semifinal da Copinha, Panunzio. Arrisca o palpite, não? Como a categoria de base do São Paulo é mais forte, eu irei dar um palpite ali no São Paulo, mas a gente tá vendo que o Ibrachina tá querendo se favoritar ali, tirar os favoritos da competição, Panunzio. Muito bom. Eram essas notícias do futebol hoje? Isso, e para só não deixar passar, a gente já falou do Palmeiras, mas hoje teremos o Palmeiras no Paulistão, 8 horas da noite, ali no estádio Doutor Jorge Ismael de Biase, 8 horas, Palmeiras contra o Novo Horizontino, jogando fora de casa pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, Panunzio. Beleza, maravilha. Vamos nessa que é bom a beça. Vamos começar a edição aqui do nosso jornal de hoje. Primeiro falando, como eu faço todo santo dia aqui, da meteorologia, logo depois eu vou mostrar para vocês os destaques no site do ICL, tá bom? Então vamos lá, meteorologia está na tela aqui, o Alex já vai botar, tá aí o mapinha da previsão do tempo. E antes disso aqui eu vou passar pelos alertas para a gente ver o que está acontecendo, porque hoje aqui tem alertas aqui, olha, em praticamente todo o estado de Minas Gerais, no Espírito Santo, uma parte do Rio de Janeiro e também a parte central do estado de Goiás. Vamos ver o que dizem esses alertas aqui. Olha, é um alerta vermelho, é um alerta de grande perigo por causa do acumulado de chuvas. Isso aqui diz respeito principalmente ao estado do Espírito Santo, tá bom? Indo até a fronteira com Minas Gerais, a divisa com Minas Gerais. Então vamos ver aqui o que é que diz esse alerta, se o INMET me permitir formar essa página. Está aqui, olha. Alerta, chuva superior a 60 litros por metro quadrado ou acima de 100 milímetros por dia, quer dizer, pode chover 60 litros por metro quadrado de área numa única hora do dia e o acumulado no dia pode ser de 100 milímetros por dia ou 100 litros por metro quadrado de área. Olha aqui, o INMET está dizendo aqui, olha, grande risco de grandes alagamentos, são 2 adjetivos aí para qualificar essa antevisão do tempo, não é previsão, é antevisão, né? Pode acontecer transbordamento de rios, grandes deslizamentos em encostas e cidades
com áreas de risco. Então, pessoal, hoje o dia não vai ser brincadeira para essa região aqui pequenininha, olha, Espírito Santo e o leste de Minas Gerais, tá? Mas não é só aqui que o bicho pega. O bicho vai pegar em boa parte do Brasil. Vou mostrar para vocês de novo aqui com o mapa da previsão, agora o mapa das temperaturas. Isso aqui é a previsão para hoje de manhã, tá? Se eu mudar aqui para tarde, que é o horário em que há uma maior ocorrência de precipitações, olha o tanto que cresce a faixa sujeita a chuvas intensas, tá? E se você mora numa cidade litorânea hoje, qualquer que seja a sua longitude aqui no Brasil e a sua latitude, você vai ter um dia de chuva, tá? Vai chover no litoral inteiro, do Oiapoque ao Chuí, tá? Vamos lá então para as temperaturas, pessoal. Porto Alegre, muitas nuvens, possibilidade de chuva, máxima de 27, temperatura voltando para um patamar agradável, né? Gauchado está sofrendo com calor lá. Em Florianópolis também 27 graus, possibilidade de chuva isolada. Em Curitiba, muitas nuvens, 23 graus de temperatura hoje à tarde. Aqui em São Paulo, nuvens, sempre está extremamente carregado, garoando já. Não há previsão de chuva, tá? Não havia, pelo menos no começo da manhã, agora o INMET está dizendo que há chuvas isoladas aqui. Quando isso acontece, pode cair um temporal aqui, que é o que parece anunciar o horizonte hoje. Basta você que mora em São Paulo olhar para cima, você vai entender o que eu estou falando, tá? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro terá muitas nuvens, pancadas de chuva e 26 graus de temperatura. Vitória terá 27 graus, chuva e trovoadas, como eu já falei. Aqui o bicho vai pegar hoje, segundo os institutos de meteorologia. Em Belo Horizonte também chove pra caramba, com trovoadas e 23 graus de temperatura. Agora vamos passar aqui para a região centro-oeste, começando por Campo Grande. Muitas nuvens, chuva isolada, 29 graus de temperatura. Em Goiânia vai fazer 26 graus nas horas mais quentes, não preciso nem dizer que chove. Em Brasília a mesma coisa e a máxima de 24 graus. Em Cuiabá, nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, 32 graus Celsius, a mesma previsão para Porto Velho, que vai ter uma temperatura mais amena, de 30 graus. Em Rio Branco, 31 graus, pode chover também, certamente choverá, né, o que é bom para os rios da calha sul do Amazonas. Lá em Manaus, 31 graus de máxima, também deve chover em todo lugar, então vou falar, você já sabe, tá? Vai chover. Muitas nuvens com chuva isolada em Boa Vista também, 35 graus. Em Macapá, vai fazer 31 graus nas horas mais quentes. Em Belém, vai ser 32. E em Palmas, Tocantins, nuvens também, pancadas de chuva e 28 graus, tá? De temperatura máxima. Agora o Nordeste. São Luís do Maranhão, 30 graus Celsius de temperatura, bastante chuva. Teresina, 35 graus, calorão lá em Teresina. E Fortaleza, 28 graus Celsius. A partir daqui chove em todas as capitais litorâneas do Nordeste, como eu já falei antes. João Pessoa, com muitas nuvens e pancadas de chuva, com 31 graus Celsius de temperatura. Abre mapa. Natal, Rio Grande do Norte, 31 graus. Em Recife, também 31. Em Maceió, 32 graus. Aracaju, 31. E Salvador terá 32 graus de temperatura máxima nesta terça-feira, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui os destaques na capa do site do ICL. E o destaque principal passa pela questão da geopolítica. Peraí, cadê? O Alex está pedindo para atualizar a capa, está na mesma aqui, olha. Trump ameaça a França, diz que não há volta sobre Groenlândia e posta uma foto anexando o Canadá e a Venezuela. O sonho expansionista do Trump só encontra paralelo mesmo, né? E aqui eu não estou banalizando o nazismo não, tá? Mas no sonho expansionista daquele que parece inspirá-lo, Adolf Hitler, tão racista quanto ele e tão louco de pedra, né? Por um desejo de expansão territorial, cada qual pelas suas razões, mas a tática é a mesma e o resultado pode ser muito parecido, né? Agora, isso produz essa manchete que está em destaque. Olha, Trump ameaçou a França, né? Diz que não tem volta sobre a Groenlândia e ainda fica fazendo gracinha na internet com os seus delírios de grandeza, tá? E aniversário do Trump no poder, estamos lembrando que o Jamil Chad completou um ano e transtornou completamente a ordem mundial multipolar, sem deixar muito claro para ninguém o que é que vem por aí, a não ser o esboço daquele conselho meio coisa de malucos que ele inventou para tentar concorrer com a ONU, só que agora com todo o poder de patrulha do mundo concentrado na figura dele, tá?
Segundo destaque, deputados acionam o Banco Central para esclarecer a atuação de um banco chamado Clava Forte. É um banco bíblico, é um banco ligado à Igreja da Lagoinha, né? E nós vamos falar sobre isso aqui. Quem é esse Clava Bank? Será que ele tem todos os registros de instituição financeira? Ou pelo menos ele é uma fintech? O que é o Banco Clava Forte, né, da família Valadão e da Igreja da Lagoinha? Entre os destaques secundários, nós temos aqui, olha, a informação, o Kleber Lourenço vem acompanhando isso aqui há muitos dias, né, a história de as Forças Armadas terem convidado os militares golpistas até para ministrar cursos, fazer doutrinação no Exército, né? E agora o Kleber nos informa aqui que a regulamentação das Forças Armadas impede o trabalho dos oficiais que foram condenados pelo golpe, tá? O Lula Costa Pinto está contando aqui no nosso site que o método usado nas fraudes do Master, do BRB e da REAG revela uma estratégia ousada contra o Banco Central, que agora vira vidraça na mão dos estilingues representados por essa gente que só se interessa por fugir de qualquer controle de fiscalização. E ontem o ministro Haddad, em uma entrevista ao UOL, disse que está na hora de o Banco Central começar a fiscalizar esses fundos aí que garantem o anonimato dos seus proprietários, né, dos verdadeiros investidores, e que permitem a construção de várias camadas quando o assunto é investimentos pouco ortodoxos e pouco sérios, que dificultam muito a identificação quem é que está por trás de alguns negócios, né? Tem um artigo meu também, se você quiser ler, os rolos do Toffoli e o resort que faz parte, que fez um padre largar a batina, o padre, no caso, é irmão do ministro Dias Toffoli, tá? Se você quiser ler, muito obrigado, vou agradecer, e você vai ficar muito bem informado sobre os problemas, né, desse ministro do Supremo Tribunal Federal para si mesmo, com o seu gosto idílico por um resort no norte do Paraná chamado Taiaiá Aqua Resort, do qual os irmãos dele já foram sócios, e o que fez com que um dos dois irmãos sócios do empreendimento, largasse a batina, ele que era cônego lá no município de Marília, no interior de São Paulo. Manipulação digital, outro destaque no site do ICL. A deputada Érica Hilton está pedindo uma investigação sobre uma rede de desinformação que imputou transfobia a Lula. Aliás, os últimos dias têm sido de uma guerra contra a verdade na internet, né? Pegaram um trecho de uma fala do Lula dizendo que pobre não pode estudar e transformaram isso num cavalo de batalha, porque foi absolutamente deturpado o sentido dessa frase, totalmente descontextualizada, atribuída ao Lula, né? E aqui a informação de que o ministro da Educação, o ex-governador do Ceará, né, ele terá uma nova reunião com Lula para destravar a MP do piso dos professores e está de saída do ministério, hein? Está levando, já antecipando a sua saída para disputar as eleições, provavelmente, tá bom? Vamos começar então, gente? Começando aqui, desculpa aqui a tosse, mas esse tempo ruim está deixando a gente gripado, eu estou resfriado. Então vamos lá, começando por aqui, matéria do Kleber Lourenço, aqui no nosso site do ICL, está aqui a assinatura do Kleber, dizendo para a gente que o regulamento das Forças Armadas impede o trabalho dos oficiais que foram condenados por golpe. Aliás, só para lembrar, hein, eles estão na iminência de perder a patente, porque condenados, e como determina a legislação, como determina os estatutos militares, devem perder, né, a sua patente e serão efetivamente ex-militares. Mas, por enquanto, estão recebendo tratamento muito, digamos assim, carinhoso, né, do pessoal que tá no comando das Forças Armadas brasileiras, e é disso que trata essa matéria. O que o Kleber está nos dizendo aqui? Regulamentos internos do Exército e da Marinha não permitem que generais e almirantes condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito exerçam atividades dentro das Forças Armadas, especialmente em funções de caráter doutrinário, ligadas à produção de manuais, textos informativos e formação institucional. A conclusão é de especialistas em direito militar ouvidos pelo Kleber, né, ao fazer essa reportagem, que analisaram os pedidos apresentados ao Supremo Tribunal Federal por oficiais condenados no julgamento da tentativa de golpe para trabalhar como forma de reduzir a pena. Quer dizer, eles não servem para ficar nas Forças Armadas. Por quê? Porque conspiraram contra o país, foram condenados e muitos deles estão, aliás, a totalidade desses aqui que estão envolvidos
com a formação doutrinária, né? É gente que foi condenada no julgamento civil por tentativa de golpe de Estado, né? Olha, e aqui o Kleber nos explica, a diferença de tratamento entre os casos não altera, segundo especialistas, o problema central. Ainda que as autorizações judiciais se apoiem na legislação penal, não há respaldo nos regulamentos administrativos das Forças Armadas para que oficiais generais condenados exerçam função no interior de instituições militares, sobretudo em áreas sensíveis do ponto de vista simbólico e institucional, eles têm que estar com tudo ok em relação à sua situação jurídica, tá? Especialistas ouvidos pelo ICL Notícias destacam que, do ponto de vista normativo, só existem 2 modelos possíveis de vínculo funcional nas Forças Armadas. No caso da Marinha, a tarefa por tempo certo, TTC, tem até uma sigla para isso, e no Exército, a prestação de tarefa por tempo certo, PTTC. E aqui o Kleber enumera as fontes que ele ouviu para fazer essa reportagem. A advogada Bianca Ferreira Santos, ela é especialista em direito militar, ela disse para o Kleber que a contratação de militares da reserva remunerada ou reformados para a realização de tarefa por tempo certo pressupõe necessariamente, tá, idoneidade moral, consonância com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa previsto no artigo 37 da Constituição. Ela disse aqui o seguinte: a contratação de militares da reserva remunerada ou reformados para a realização de trabalho por tempo certo pressupõe a idoneidade moral e a conduta ilibada, que não é efetivamente o caso desses militares, tá? Então está aí, e o Exército, consultado pela nossa reportagem, se recusa a dar resposta sobre essas funções para as quais estão sendo contratados aí os apenados de farda, estrelados, né? Eles simplesmente desconhecem a lei de acesso da informação, não prestam contas. É como se eles fossem donos desse espaço privado chamado Forças Armadas Brasileiras. E a gente sabe que quando algo que tem por prerrogativa constitucional o direito ao exercício legítimo da violência, aí a coisa toma um ar de gravidade. Em todo caso, não querem responder, não respondem. Vamos ver como é que vai ficar a situação dessas pessoas, porque a lei é muito clara e mesmo que usem farda, eles têm que, efetivamente, eles têm que prestar contas dos seus atos para os órgãos de controle, tá bom? Vamos passar agora para a notícia central. O Jamil Chad está nos informando aqui que o tom das ameaças de Trump à Europa estão escalando, né? São aliados na maior aliança militar da história da humanidade, que é a OTAN, e aqui o Jamil nos dá o contexto do que vem acontecendo. Ontem foi um dia de escalada do tom, né? E a manchete que o Jamil produziu é essa aí: Trump ameaça a França, diz que não há volta sobre a Groenlândia, e ainda o Supremo Atrevimento postou uma montagem com ele anexando do Canadá até a Venezuela. É brincadeira? Olha aqui, está aqui no fundo da foto, olha aqui, ó, a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia, no Canadá, Alasca aqui, no território dos Estados Unidos hoje, e, enfim, e até a fronteira com o México. Mas a Venezuela está aqui, olha, como um apêndice no mapa, logo depois das Ilhas do Caribe, tá? Então vamos ver aqui o que nos conta o Jamil. Numa onda de ataques, o presidente dos Estados Unidos anunciou na madrugada dessa terça-feira 20 que irá colocar impostos de 200% sobre o vinho francês, caso Emmanuel Macron não aceite aderir ao seu tal Conselho da Paz. Ele ainda criticou o Reino Unido e postou nas redes sociais fotos anexando a Groenlândia, Canadá e Venezuela, confirmou que irá se reunir com líderes nessa semana na cidade de Davos, onde já está, para tratar de seu desejo de tomar o território dinamarquês, mas já avisou que não pensa em desistir. Ele falou o seguinte: olha, tive uma ótima conversa com o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, sobre a Groenlândia. Concordei com uma reunião das diversas partes em Davos, na Suíça, disse ele. Como deixei bem claro para todos, a Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial, não há como voltar atrás. Nisso todos concordam. Os Estados Unidos da América são, de longe, o país mais poderoso do planeta. Grande parte disso se deve à reconstrução das nossas Forças Armadas durante o meu primeiro mandato, reconstrução essa que continua em ritmo ainda mais acelerado. Somos a única potência capaz de garantir a paz no mundo, e isso se faz simplesmente através da força. Parece muito, né, com um chefe
de uma grande milícia, né, que está extorquindo aqui as ações e os comportamentos daqueles que ainda são seus aliados, da OTAN, mas que estão prestes a não ser mais, se essa brincadeira de expandir o Império Americano para o território da Groenlândia acabar acontecendo. E tudo leva a crer que sim, que vai acontecer, porque o Trump é um sujeito que não tem limite para aquilo que ele quer fazer. Ele vai e faz e pronto. E ainda tem o respaldo da Suprema Corte Americana e do Senado e da Câmara dos Estados Unidos para quase tudo, né? Situação que pode mudar daqui a pouco, em março, quando houver as eleições de meio de mandato. Continuando aqui com o post do Jamil, ele está nos dizendo aqui o seguinte, olha, minutos depois, né, de ter feito essa ameaça, ele publicou nas redes sociais uma mensagem por telefone enviada por Emmanuel Macron, presidente da França. Nela, o presidente francês indicava que poderia organizar uma cúpula especial do G7, mas alertava, não estou entendendo o que você está fazendo sobre a Groenlândia. No início da semana, ele chegou a escrever uma carta ao governo da Noruega, sugerindo que foi a decisão de Oslo de não lhe dar o Prêmio Nobel da Paz que teria motivado os Estados Unidos a defender apenas o seu interesse. Na verdade, foi uma troca de mensagens por WhatsApp, né, entre ele e o primeiro-ministro da Noruega. Ele está dizendo lá que, olha, como o seu país não me deu o Prêmio Nobel da Paz, agora estou livre para pensar naquilo que é melhor para os interesses dos Estados Unidos, né? Na verdade, é uma manifestação de desleixo para com a segurança dos seus próprios aliados, né? E o desenrolar dessa crise é imprevisível. Para a França, que ameaçou não participar do tal Conselho da Paz, que na verdade é uma instância de poder global que transforma Trump no ditador do planeta, aceitando o argumento dele de que agora os Estados Unidos são um poderio militar sem possibilidade de confrontação no mundo e que, portanto, ele vai fazer tudo o que ele quer. Aí resolveu atacar a França e o Macron, né? A França, como se sabe, mandou alguns militares para o território da Groenlândia, junto com mais outros 7 países europeus, o que dificulta uma ocupação, porque vocês imaginam soldados da OTAN brigando entre si, um dando tiro no outro, né? Drone de um lado derrubando drone do outro. Sobre a França, Trump afirmou que a recusa em fazer parte do seu Conselho de Paz não será tolerada. Portanto, não era um convite, era uma intimação, né? Não tem como não participar, né? Segundo a lógica desse acelerado que dirige os Estados Unidos. Ele diz o seguinte, olha, eu vou impor uma tarifa de 200% sobre os vinhos e champanhes deles, ou dele, do Macron, e ele vai aderir, mas não precisa, disse Trump, que ainda menosprezou Macron ao dizer que está no fim do seu governo. Ele falou o seguinte, olha, ninguém quer nem encontrar o Macron nunca mais, disse o presidente americano, que costuma mesmo fazer troça dos governantes de outros países aos quais pretende humilhar, né? Trump convidou cerca de 60 países para fazer parte do seu projeto, que tem como objetivo rivalizar com a ONU e ser o novo centro de decisões do planeta. Mas a estrutura prevê que apenas os Estados Unidos têm poder de veto. Como a gente viu ontem aqui mesmo no Desperta, o regulamento, né, as normas iniciais desse conselho prevêem que o Trump é quem convida, o Trump é quem escolhe, o Trump é quem nomeia o sucessor e o Trump é o único que tem poder de veto, tá? Na segunda-feira, ontem, Paris sinalizou que irá declinar do convite, postura que também deve ser adotada pelo Brasil. As novas ameaças de Trump foram qualificadas pelos franceses como inaceitáveis, tá? E problemas também em relação ao cordato Reino Unido, né, que tem acompanhado nas suas aventuras expansionistas aí, Donald Trump, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela e em outras partes do planeta. Mas o Trump, nos informa o Jamil aqui, ainda criticou a posição de Londres em relação à devolução de territórios que hoje contam com bases americanas. Chocantemente, nosso brilhante aliado da OTAN, o Reino Unido, está planejando ceder a ilha de Diego Garcia, onde se encontra uma base militar vital para Maurício e fazer isso sem nenhum motivo, disse. Não há dúvida de que a China e a Rússia perceberam esse ato total de fraqueza. Essas são potências internacionais que só reconhecem força e é por isso que os Estados Unidos da América, sob minha liderança, são agora, após um ano, respeitados como nunca antes. Respeitado não diria que é respeitado. Ele é temido. Acontece que temor e respeito são duas coisas separadas, a despeito dos ensinamentos de Maquiavel, de que o rei precisa ser temido. Mas o Maquiavel também ensina que ele não pode ser odiado, não é isso?
Bom, terminando aqui com essa informação, durante a madrugada o Trump ainda postou 2 fotos, uma delas mostra os mapas do Canadá e da Groenlândia e da Venezuela pintados com a bandeira dos Estados Unidos, como a gente viu agora há pouco, né? E uma outra, ele finca uma bandeira dos Estados Unidos sobre o território da Groenlândia. Durante a madrugada, Trump ainda colocou em suas redes sociais prints de mensagens de líderes estrangeiros, dentre eles o de Mark Rutte, que é o chefe da OTAN. Num texto laudatório ao americano, o europeu prometia que iria encontrar uma forma para lidar com a Groenlândia e se mostra submisso aos interesses da Casa Branca, né? O que é demais. Eu vou sair um pouco do noticiário internacional agora, porque eu quero conversar sobre assuntos locais aqui. E aqui nós estamos tratando das articulações da família Bolsonaro para permanecer no poder. Por isso eu vou chamar a Amanda. Ô, Alex, a Amanda está pronta? Beleza, coloca a Amanda aí para nós, por favor, então. Bom dia, dona Amanda. O pessoal aqui estava perguntando cadê a Amanda. Tudo bom, Amanda? Eu apareço uma vez por semana, tá tudo bem dando ar da minha graça por aqui. Bom dia, querido, bom dia, comunidade CL. A comunidade está dizendo que é pouco, tá? Devia estar aqui todo dia. Tudo bom aí, Amanda? Tudo certo. Amanda, vamos lá. Olha só, fazendo uma conta aqui bastante razoável. A família Bolsonaro sempre teve pretensões de poder e sempre se nutriu do poder, concorda? Eles a vida inteira trabalharam só nisso. A única exceção aí é o Eduardo Bananinha, que tinha um emprego na Polícia Federal, né? Antes de ser deputado federal e antes de ir para os Estados Unidos, agora está na iminência de perder esse emprego, inclusive. Mas o futuro político da família passa necessariamente pela participação e pela vitória em eleições. Mas vamos lá, vamos fazer uma continha comigo. Bolsonaro pode disputar a eleição? Não, né? Tá na papudinha. Tá na papudinha. O Flávio Bolsonaro vence a eleição para a presidência da República? Na minha conta, não. Na conta dos institutos de pesquisa também não, né? O Carluxo pode ser eleito senador por Santa Catarina? E essa é uma pergunta que diz respeito à sua realidade local aí. Pode ou não, Amanda? Ou vai ser difícil? Pode, mas não vai ser tão fácil quanto eles imaginavam quando transferiram o título, né, o domicílio eleitoral do Carluxo para cá. O que a gente está vendo por aqui, Fábio, eu acho que é uma cena muito realmente típica, assim, de uma família que tentou construir a sua base de poder olhando só para o seu próprio núcleo e sem olhar para a sua realidade, né, para a realidade dos entornos no qual ela tenta penetrar. E no caso do Carlos Bolsonaro, ele já está com domicílio fixado aqui em Santa Catarina, na cidade de São José, que é o município aqui da Grande Florianópolis, mas ele tem uma dificuldade de arregimentar perfis políticos daqui do estado para o seu palanque, para a sua campanha, porque os políticos locais, eles já estão comprometidos com candidaturas que também são da sua alçada, da sua região e do seu contexto também de atuação política. Então, o Carlos Bolsonaro, ele faz esse movimento tentando olhar para esse eleitor muito conservador, que tende à radicalização no Estado, que é uma realidade, a gente não pode negar que esse eleitor de fato exista, mas ele só olha para isso, ele não pensa nos movimentos de articulação que ele tem que fazer ali nos bastidores da conjuntura política do Estado. E isso faz com que ele fique sempre muito isolado. Ele ficou aí os últimos meses, acho que a audiência conseguiu acompanhar isso também, muito vinculado ao pai e às questões de saúde, né? Ele fica quase todos os dias postando imagens do pai, tentando mostrar que o pai está em sofrimento, quando a gente sabe que ele está sendo tratado apenas como um presidiário, que é o que ele é, e até com muito mais benefício do que qualquer presidiário do nosso sistema penitenciário. Então, quando ele fica nessas particularidades ali, de tentar levantar a pauta da anistia, de tentar mostrar como o pai é um pobre coitado, mas mesmo pobre coitado ele quer que o pai seja um candidato também, né, uma contradição, ele acaba escanteando essa articulação política. Ele nunca foi um político de alianças, ele sempre jogou internamente pela própria família.
Esse é o perfil do Carlos Bolsonaro. Ele ficou muito tempo afastado aqui do estado, mesmo tendo saído da Câmara do Rio de Janeiro, né? Ele renunciou o mandato para vir para cá, fixar o domicílio aqui, só que ele não conseguiu se fixar. Então ele fica indo e vindo, né? Ele fica muito também em Brasília, próximo ali onde o pai está preso agora na Papudinha, e ele não consegue se alojar de fato no estado. Então na semana passada ele teve algumas agendas por aqui. Onde ele foi? Em São Francisco do Sul, que era onde o pai passava férias, né? Onde o pai vinha andar de jet ski todos os anos, nos 4 anos em que ele foi presidente. Então ele esteve ali, ele parou no meio da rodovia da BR-280, eu acho, em São Francisco do Sul, no dia que o pai foi transferido para Papudinha, para reclamar, né? Ele esteve numa igreja em Imbituba, que também é uma cidade do litoral sul, muito badalada turisticamente. E, assim, essas são as agendas dele. Em Itapema, que é uma outra cidade do litoral, ele tem percorrido, assim, esse litoral mais turístico nesse momento, mas ele não tem políticos de peso no seu palanque, ou pegando ele pela mão e levando ele para conhecer os rincões do estado. Porque Santa Catarina é um estado pequeno, mas são 295 municípios e são muitas regiões para ele explorar sem qualquer tipo de conexão política com as localidades. Não vai ser uma vida fácil, até porque ele tem concorrentes que têm essa penetração em todas as regiões do estado. Amanda, agora eu estou vendo nos jornais aqui que porque a família Bolsonaro pensa que catarinense é gado deles, é isso, né? Eles estigmatizam assim. Só que não é gado como eles gostariam, porque afinal de contas a candidatura imposta do Carlos Bolsonaro está criando reações aí. Uma delas está no site do UOL hoje. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Prefeito rejeita Carlos como candidato. Como se Santa Catarina fosse um balcão de negócios, né? A família Bolsonaro manda e, bovinamente, o eleitor catarinense vai lá e cumpre. E o que nos diz a matéria aqui? Ó? O prefeito de Camboriú, ele se chama Leonel Pavan, do PSD. Eu não sei se é um bolsonarista clássico ou não, mas ele censurou essa empreitada do Carlos Bolsonaro. Diz que é uma loucura o PL lançar esse vereador carioca, que é o Carlos Bolsonaro, ou foi até outro dia, candidato ao Senado. E tem espiridião a minha aí, né? Quer dizer, começam a acontecer reações dentro do circuito da direita, não é isso, Amanda? Sim, o Leonel Pavan, Fábio, ele é um político bem tradicional daqui de Santa Catarina e ele nunca foi um bolsonarista radical, mas ele sim aderiu ao bolsonarismo quando foi conveniente para ele. Em algum momento também da trajetória política ele chegou a se dizer anti-Lula, anti-PT, mas esse discurso ele mudou, né? Ele vem mudando principalmente ao longo desse mandato. O Leonel Pavan já foi senador, já foi governador do estado, ele era vice e assumiu quando o então governador foi concorrer ao Senado, então ele tem uma trajetória bem consolidada aqui no estado. E ele é o prefeito de Camboriú, que é a cidade colada ali em Balneário Camboriú, que todo mundo conhece, porque virou também um espelho do bolsonarismo, né? E ele acabou trazendo, ao longo do ano passado inteiro, muito forte o discurso de defesa do governo federal, porque o governo federal ele levava recursos para Camboriú. Então ele começou a encampar, assim, de certa forma, uma espécie de aliança ali, não muito consolidada, mas visível para quem acompanha a política, com o governo federal, com o governo Lula. E agora, né, ele começa a se manifestar publicamente, ele não tem medo do cancelamento aí pelos bolsonaristas. Essa discordância com relação à candidatura do Carlos, até porque a família do Pavan, em especial a filha dele, a Juliana, que é prefeita de Balneário Camboriú, eles também são muito próximos da Caroline Detoni. E a Caroline Detoni, diferente do Carlos Bolsonaro, que não é um político de alianças, mas de lutar por causa própria, a Caroline Detoni ela conseguiu construir uma rede de alianças no estado muito rapidamente, por uma habilidade política dela, né? E entre essas alianças está aí a Juliana Pavan, que é muito amiga dela e prefeita de Balneário Camboriú, e filha do Leonel Pavan. E ela vai espalhando essa rede de influência dela por todas as prefeituras do estado, então ela tem apoio de muitos prefeitos, a Caroline Detoni. Hoje ela é uma das candidatas, uma das pré-candidatas mais fortes do estado para qualquer cargo que ela queira concorrer, né? E o que ela quer é o Senado.
Então, o Carlos Bolsonaro, ele também, apesar dele dizer, e da família dele dizer que defende a candidatura da Caroline Detoni, de alguma forma eles estão sim rivalizando, né? Porque ela vai ter os votos que ele precisa ter. E tem o Espiridião Amin ali, que também é um oligarca, que também tem muitas alianças, sólidas alianças com as elites, com o meio empresarial de Santa Catarina. Então, por isso que o isolamento dele é um péssimo indicativo para a candidatura. Embora a gente veja ali um núcleo muito consolidado e cristalizado do bolsonarismo mais radical aqui no estado, como a gente tem no Brasil também, né? Essa indisponibilidade dele para dialogar, para trazer os prefeitos, como o Leonel Pavan, como a Juliana Pavan, para perto dele, isso vai comprometer muito e vai dificultar muito a vida dele. Então, eu acho que ninguém deve ficar surpreso se o Carlos Bolsonaro não se eleger, porque o cenário que se desenha hoje é um cenário de uma campanha difícil para ele. Aí vai ficar bom mesmo. A gente é a favor desse cenário, tá? Aí nós vamos ter vários Bolsonaros a menos. O Flávio, porque vai perder a eleição, o Carluxo, porque não vai conseguir consolidar essa aliança lá e vai disputar com quem tem votos, que é o Espiridião Amin, né? Que já despertou essa onda de protesto na base bolsonarista e, inclusive, dentro do próprio partido dele, o PL, né? Então, aí, nesse caso, a gente está torcendo por isso mesmo, porque, olha, saem da política de uma vez só. Flávio, porque perde a eleição para o Lula, o Carluxo, porque perde a eleição para essa articulação catarinense. Quem mais? O Eduardo Bolsonaro, porque está refugiado lá nos Estados Unidos, dele mesmo, né? E aí a gente tem o Jair Renan aqui. Candidato a deputado, Renan, né? Sim. E esse fez 3 mil votos na eleição passada, com 3 mil não se elege deputado, né, Amanda? Hoje ele é visto, ele seria um pré-candidato, ele é um pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado, porque ele é visto como um puxador de votos, infelizmente, né? Então, é isso, a gente tenta fazer uma análise mais otimista de um lado, mas também sempre tem ali uma corda puxando para o outro lado e eu acho que ele tem chances de se eleger, infelizmente, aqui pelo estado de Santa Catarina. Assim como eu também acho que o Carlos Bolsonaro tem, mas é isso, a gente não está vendo um cenário que já está dado, né? É um cenário em disputa e é uma disputa muito difícil para ele. Muito bom. Amanda, beleza, muito obrigado uma vez mais, tá? Volte sempre. Obrigada, querido. Um bom dia para todos vocês. Tchau, um beijo para você, brigadíssimo. Então vocês estão vendo aí, né? Não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida. É o que está acontecendo com a família Bolsonaro. Vão ter que se provar nessa eleição aqui e numa condição muito difícil, como vocês viram aí, por esse relato da Amanda sobre a situação no estado mais favorável a eles, que é o estado de Santa Catarina, né? Vamos seguir com o noticiário aqui? Então, gente, nós temos mais 18 minutinhos de programa e um monte de notícias para vocês. A primeira delas, você já ouviu falar em um banco chamado Clava Forte? Está aí na nossa manchete, olha, que os deputados estão acionando o Banco Central para saber que diabo de coisa é isso, que leva nome de banco, mas na verdade está ligado a uma igreja, que é a igreja da Lagoinha, desse André Valadão que você está vendo aqui na foto, aqui embaixo, tá bom? Vamos ler para vocês aqui a outra apuração do Kleber Lourenço, que nos conta o seguinte: os deputados federais Pastor Henrique e Rogério Correia, ele primeiro do PSOL e o segundo do PT, acionaram formalmente o Banco Central do Brasil para prestar informações detalhadas sobre a atuação da empresa Clava Forte Bank S.A. É ligada à Igreja Batista da Lagoinha. O requerimento apresentado com base no artigo 50 da Constituição e nos dispositivos do regimento interno da Câmara busca esclarecer a natureza jurídica dessa empresa, o alcance real das suas atividades e a sua eventual inserção irregular no sistema financeiro nacional. No documento, os parlamentares questionam se o tal Clava Forte Bank é enquadrado como fintech ou se é uma instituição de pagamento nos termos da regulamentação do Banco Central, cobrando também esclarecimentos sobre a inexistência de autorização para funcionamento como instituição financeira. No documento, os parlamentares questionam se o Clava Forte Bank se enquadra como fintech ou instituição de meio de pagamento, né? O pedido também exige que o Banco Central informe se essa empresa já protocolou em algum momento uma solicitação formal para atuar como banco, como fintech, como sociedade de crédito direto ou qualquer outra modalidade prevista na legislação vigente, bem como o status de eventual pedido, se já foi aprovado, se não foi. Além disso, o requerimento lista uma série de questionamentos objetivos sobre a situação do tal Clava Forte Bank, incluindo o número de clientes atendidos,
oferta de operações de crédito, concessão de empréstimos, administração de recursos de terceiros e eventual atuação com fundos de previdência privada, investimentos, seguros ou consórcios, tá bom? Um outro eixo central desse pedido diz respeito à infraestrutura financeira utilizada pela empresa. Os parlamentares perguntam se a Clava Forte Bank utiliza direto ou indiretamente contas de liquidação, arranjos de pagamento, contas de pagamento ou sistemas pertencentes a instituições autorizadas pelo Banco Central e, se houver essa autorização, eles querem saber quais seriam essas instituições e a natureza da relação estabelecida. Portanto, está aqui, a família Valadão vai ter que prestar contas, né? E o Banco Central está lá de butuca, vai ter que explicar que diabo de coisa é Clava Forte Bank. Será que foi autorizado pelo Banco Central? Será que a atuação dele é regular? Seguindo com o noticiário, voltando aqui à questão internacional, ao direito internacional, porque isso hoje vai dar preocupações no mundo. Quero mostrar para vocês a capa do New York Times, para vocês verem como é que está o clima lá nos Estados Unidos. E principalmente a primeira manchete, que é uma análise, tá? Não é nem uma reportagem. Quer dizer, o jornal aqui está endossando essa análise crítica. Trump está levando, segundo o maior jornal dos Estados Unidos, a relação dos Estados Unidos com a Europa para um precipício, tá bom? E aqui embaixo, né, a notícia que fala da mesquinhez das motivações que movem Donald Trump. A pressão na Groenlândia está ligada à rejeição do prêmio Nobel, disse o Trump ao líder norueguês. E olha, todo mundo nos Estados Unidos acreditou que é isso mesmo, tá? E aí, aqui a matéria conta que num texto, Trump disse ao primeiro-ministro da Noruega que já não se sentia mais obrigado a pensar puramente na paz e que os Estados Unidos precisavam da ilha, no caso a Groenlândia, né, para a sua segurança global, tá? E mais abaixo aqui, o jornal reproduz essa comunicação entre Trump e o ministro da Noruega. Ainda com relação ao clima interno nos Estados Unidos, onde o Trump enfrenta claramente, né, uma oposição cada vez maior nas ruas, vocês podem ver, olha, aqui ao lado, olha só, nós temos aqui manifestações aqui, ó, em que o ICE é confrontado nas ruas de Nova York, tá? A população dificultando o trabalho desses jagunços aqui da Gestapo do Trump, né? E o que está acontecendo? A justiça americana, a Suprema Corte, algumas cortes federais dão guarida ao presidente dos Estados Unidos para continuar com as suas atrocidades, tá bom? Eu vou ler um trechinho para vocês aqui da matéria que traz a primeira matéria na capa do New York Times. Olha, ela afirma aqui no seu intertítulo, olha, enquanto o presidente Trump deseja coagir líderes europeus sobre a Groenlândia, eles estão ponderando o impensável. Uma aliança de 80 anos está condenada, né, a aliança que se formou no pós-Segunda Guerra Mundial. Aí a pergunta do jornal: o que acontece a uma aliança diplomática de 80 anos quando a sua principal potência ameaça uma invasão militar de um dos seus membros, trava uma guerra econômica contra os outros e promete cultivar resistência política e cultural aos seus governos? A aliança está condenada? Pergunta o jornalão americano. E aí ele diz o seguinte: essa pergunta está sendo feita nas capitais de toda a Europa, enquanto os líderes correm para responder à pergunta do presidente Trump, para adquirir, a pergunta não, a vontade, né? A tradução está mal feita aqui, a vontade, que parece ser uma vontade sem limites do presidente americano, de adquirir a Groenlândia, apesar das objeções das pessoas que vivem lá. A questão mais urgente é se resistir às ambições territoriais do senhor Trump, será que isso acarreta o risco de prejudicar irreparavelmente o relacionamento da Europa com os Estados Unidos? Pergunta do The New York Times, o jornal mais influente e importante dos Estados Unidos, né? E aqui nós temos, olha, no Le Monde, eu peguei esse jornal aqui da Europa, para a gente ter uma ideia de como é que eles estão recebendo lá essas ameaças do Trump, tá? E aqui na manchete de hoje do Le Monde, está aqui, olha, Trump ameaça aplicar tarifas de 200% sobre vinho e champanhes franceses após Macron se recusar a se juntar ao tal Conselho da Paz, tá? Vamos ler aqui um trechinho da reportagem para vocês. Donald Trump ameaçou na segunda-feira, ontem, impor tarifas de 200% sobre vinho e champanhe devido às intenções da França, já conhecidas, de recusar o convite do líder americano para se juntar
ao seu Conselho da Paz. Esse conselho foi originalmente concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza devastada pela guerra, mas os termos estatutários não parecem limitar o seu papel ao território palestino ocupado. E aqui vem a afirmação do Trump: colocaria uma tarifa de 200% sobre seus vinhos e champanhes e a França vai se juntar a nós. Mas ele nem precisa aderir, fez pouco caso, né? Referindo-se ao presidente francês Emmanuel Macron, uma fonte próxima a Macron disse à agência France Press ontem que a França não pretende responder favoravelmente ao convite. Portanto, já encaminhou aqui uma resposta quase que oficial, né, se posicionando sobre o que vai acontecer em relação a esse sonho expansionista e ao seu desejo de governar o mundo expresso manifestamente por Donald Trump. Como é que foi que o governo francês qualificou tal convite, que na verdade nada mais é do que uma intimação, né, de uma coação de um presidente que transforma a maior força militar do mundo numa milícia a serviço dos seus sonhos loucos, né, de se tornar o imperador do planeta. A França qualificou essas ameaças como ineficazes e inaceitáveis. As ameaças tarifárias de influenciar a nossa política externa são inaceitáveis e ineficazes, disse uma fonte próxima de Macron. Macron enviou uma mensagem privada a Trump, oferecendo-se para organizar uma cume do G7 em Paris, uma cimeira, como eles falam lá em Portugal, uma cúpula, né, do G7 em Paris na quinta-feira, na qual a Rússia poderia ser convidada, e houve uma confirmação oficial dessa proposta por parte do governo francês. E aí o Trump postou a mensagem na rede Truth Social, na qual Macron também propõe convidar a Ucrânia para a reunião, assim como a Dinamarca, para discutir divergências sobre a Groenlândia. Portanto, o seguinte, era, até bem pouco tempo atrás, algo que a Europa julgava tão estapafúrdio que não se dava ao trabalho de se preocupar. Havia uma negociação sobre as primeiras tarifas estabelecidas, mas nada dizia que Trump iria levar a sério essa ideia doida de ter a Groenlândia para si, tá bom? Pessoal, vamos voltar a falar do Banco Master aqui, já que o nosso noticiário internacional está completo. Quero mostrar para vocês uma matéria do Luiz Costa Pinto, que está hoje no site do ICL, sobre o Banco Master, falando sobre o tipo de fraude que a gente tem visto ser revelado na medida em que avançam as investigações. E o Lula está afirmando aqui que o método usado nas fraudes do Banco Master, do BRB e da REAG revela uma ousadia contra o Banco Central. Vamos ver aqui o que é que nos conta o Lula. Os fiscais do Banco Central nunca vão descobrir como era feita a fraude nos fundos que são administrados pela REAG e DTVM, disse um operador do mercado financeiro que conhecia de perto aqueles caminhos marginais dos negócios que haviam sido estruturados com liquidez, com a liquidação judicial do Banco Master e a prisão dos controladores da instituição, Daniel Vorcaro e Augusto Lima. Nossa conversa se deu há apenas uma semana. O Lula esteve aqui em São Paulo com essa fonte dele, tá? A conversa se deu uma semana depois de 18 de dezembro passado, no dia em que ocorria a primeira fase da Operação Compliance Zero. Aqui o Lula conta para nós. Eu e o Leandro Demore, o nosso diretor de jornalismo aqui, nosso colega de redação, escutávamos nossa fonte com dedicada atenção num café localizado no Jardim Paulistano, bairro nobre de São Paulo, preferido pelos donos do dinheiro novo da cidade. Os quatrocentões, inclusive os arruinados, preferem outras vizinhanças, como Higienópolis, Pacaembu e o mais distante bairro do Morumbi. Ele disse o seguinte, essa fonte: ninguém vai chegar aos controladores finais dos fundos. Eles fazem uma troca de empréstimos fictícios, é tudo fraude, mas está tudo sob as regras do BC. Não tem como a fiscalização pegar, concluiu o novo amigo, né, diz aqui o Lula, amigo que fazíamos. Ele diz o seguinte, olha, essa fonte estava aflita por se distanciar de todas as práticas nefastas que assistiu serem lançadas por Daniel Vorcaro e pelo sócio dele, Augusto Lima, e pelos parceiros de negócio dessa dupla, Nelson Tanuri, que aliás teve seu patrimônio bloqueado, João Carlos Mansur e Maurício Quadrado. Então está aqui o registro dessa conversa importante do Lula com uma fonte do mercado de capitais, dizendo aqui que não vai ser descoberto como é que esses bancos inflavam capital
para fraudar os seus dados contábeis e conseguir do Banco Central um atestado de que estava tudo bem, tá bom? Ontem o ministro Haddad deu uma entrevista ao UOL e ele aborda o problema. Vou mostrar para você, está aqui na capa aqui do UOL de hoje, né? O Haddad dizendo que o Banco Central, que hoje não participa da fiscalização dos fundos, deve entrar nessa seara, tá? E em que termos? Vamos ver aqui o que é que nos diz o UOL. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa entrevista ao UOL News que é a favor de o Banco Central fiscalizar os fundos do país. Haddad disse que apresentou uma proposta ao governo para ampliar o perímetro regulatório do BC e colocar a regulação e a fiscalização dos fundos, que hoje é feita pela CVM, nas mãos da autarquia, ou seja, do Banco Central, tá? O Haddad está pregando mais poder para o Banco Central, defendendo o galípolo e a política fiscal do governo. Nessa entrevista ao UOL, ele defendeu que a fiscalização dos fundos de investimentos deveria ser transferida da CVM para o Banco Central. O uso de fundos em fraude está no centro das discussões desde que a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, mirando em fraudes do Banco Master por meio dos fundos Reag Investimentos. Para o ministro, o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, herdou problemas da gestão anterior, incluindo deficiências de fiscalização e expectativas desancoradas de inflação, tá bom? Aqui, detalhando um pouco mais essa proposta, o ministro Haddad disse o seguinte, olha, que o caso do Banco Master demonstra que é o Banco Central e não a CVM que deve fiscalizar os fundos de investimentos do país. Enquanto o Banco Central atualmente é o órgão que regula e fiscaliza as instituições financeiras e o sistema financeiro, a CVM é o órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais, a Bolsa, os fundos de investimentos e as empresas e profissionais desse grupo de negócios, né? O que disse o ministro aqui, entre aspas, eu apresentei uma proposta que está sendo discutida no âmbito do Executivo de ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Tem muita coisa que deveria estar no âmbito do Banco Central, mas que está, na verdade, no âmbito da CVM e, na minha opinião, equivocadamente. O Banco Central tem que ampliar o seu perímetro regulatório e passar a fiscalizar os fundos, porque existe hoje uma interseção muito grande entre fundos, finanças, e isso tem impacto até sobre a contabilidade pública. Por exemplo, a conta remunerada, as compromissadas, tudo isso tem relação com a contabilidade pública e o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central. E aí complementou o ministro da Fazenda. Na minha opinião, esse fato deveria ser superado com uma nova regulação, uma regulação que viesse a ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Agora, gente, nesse episódio todo dessas fraudes do Banco Master e da garantia do fundo garantidor, fica evidenciada aqui uma distorção, um disparate. Por quê? Os investimentos que são protegidos são investimentos de até R$250 mil. Não importa o valor. O que importa é que o fundo garantidor vai honrar, inclusive, os percentuais pactuados na venda dos seus papéis lá dos CDBs do Master, do Banco Master, que são remunerados com 140%, 150% do CDI, que é a taxa de crédito que os bancos negociam entre si, para que um empreste dinheiro para o outro, tá? Então é o seguinte, o FGC, que não é um órgão público, mas é construído com dinheiro público, porque você paga uma parcelinha pequenininha da composição desse fundo nas suas aplicações financeiras, o FGC paga o que foi acordado entre o banqueiro e aqueles que foram prejudicados por ele. Ou seja, de certa forma, o correntista brasileiro, o investidor brasileiro, está subsidiando a aventura louca de banqueiros irresponsáveis que, como Daniel Vorcaro, levaram uma instituição financeira à falência porque o que se comprometeram a pagar é insustentável do ponto de vista econômico, tá bom? É isso aí. Bom, vamos seguir aqui com o próximo assunto. Eu estava me informando aqui, o Alex, que já não dá mais tempo, que nós estamos aos 58 minutos. Beleza, então nós vamos parar por aqui e o restante você vai assistir no N1, tá bom? Eu preciso chamar vocês, toca de câmera aqui, por favor, para esse evento que vai acontecer no dia 22, tá? Depois de amanhã, né? Quinta-feira, às 8 horas da noite. É uma pesquisa que o ICL encomendou, uma pesquisa de muito ampla profundidade, que vai descrever como nunca antes
o que é que o brasileiro pensa, como é que o brasileiro age, tá bom? Vai ser dia 22, quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite. Você pode aqui, olha, participar gratuitamente, isso aqui está sendo feito para você, e inclusive para você que não é parte da comunidade do ICL, não tem problema nenhum, é de graça, você pode participar gratuitamente, é só vir aqui, olha, no icl.com.br/pesquisa, deixar preencher um cadastro rapidinho, só com seu endereço de e-mail, e aí você ganha um convite para assistir à exposição e, enfim, aos dados que essa pesquisa revela, tá? Quero desejar para você uma ótima terça-feira, bom dia, a gente se encontra aqui amanhã, pontualmente às 7 da manhã, para repassar o Brasil e o mundo das próximas 24 horas. Tchau, obrigado pela sua audiência, até amanhã. Eu tenho certeza que você, quando assiste o resultado divulgado por essas pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião, tem aquela sensação de eu sei que não é assim. Nunca me perguntaram, eu duvido que seja assim que o brasileiro pensa. E você tem razão, porque a forma como essas pesquisas são feitas induz as pessoas a responder não o que as pessoas pensam de verdade, mas o que elas acham que é a resposta certa para o que foi perguntado. O ICL realizou um dos seus investimentos mais ousados até hoje e fez a maior pesquisa já realizada no Brasil sobre como pensa de verdade o brasileiro. Usando uma metodologia extremamente moderna, nós entrevistamos 10.000 pessoas nos 4 cantos do Brasil sobre os temas mais importantes. E os resultados são surpreendentes. No dia 22 de janeiro, às 8 horas da noite, o resultado dessa pesquisa vai ser revelado. E não vai sobrar pedra sobre pedra.